A Suprema Corte, após meses de silêncio absoluto, finalmente quebrou o véu que envolvia o caso Yu Menglong. A declaração divulgada nesta manhã caiu como um raio sobre o país. Salas de imprensa entraram em colapso informativo, redes sociais explodiram e a população, que antes acreditava que o caso havia sido enterrado na escuridão, agora se vê diante de uma revelação que promete reescrever tudo o que se sabia. O clima é sufocante. Não há apenas tensão, há medo. Medo do que pode surgir quando a verdade é finalmente arrancada das sombras por mãos que, até pouco tempo atrás, pareciam tão hesitantes quanto a própria justiça. A Suprema Corte afirma ter novas provas, fragmentos reconstruídos de uma história que alguém tentou apagar meticulosamente, como se cada segundo registrado fosse uma ameaça direta àqueles que operam nos bastidores do poder. O primeiro choque veio com a confirmação de que as imagens das câmeras de segurança, aquelas instaladas a poucos metros do local onde Yu Menglong foi visto pela última vez, simplesmente desapareceram. Não por falha, não por erro humano, simplesmente desapareceram. Os técnicos que analisaram o caso afirmaram que nunca tinham visto algo parecido. Os arquivos das últimas 72 minutos cruciais foram apagados em silêncio absoluto, sem deixar rastros. Nada de logs, nada de falhas de energia, nada de vestígios de corrupção de dados. Apenas um buraco negro tecnológico que não deveria existir. A perícia descarta qualquer explicação convencional. Não se trata de um simples hack, trata-se de uma intervenção deliberada, calculada e executada com precisão quase cirúrgica. Uma equipe profissional, com acesso a ferramentas que não circulam no mercado comum, teria sido acionada para destruir exatamente o que poderia revelar o que aconteceu naquela noite. A pergunta que assombra os investigadores agora não é como isso foi feito, mas quem teria poder suficiente para ordenar tal ação. Enquanto o mistério das câmeras ganhava força, outro elemento perturbador emergia: o desaparecimento sistemático das testemunhas. Uma a uma, pessoas que haviam prestado depoimentos importantes para as autoridades simplesmente sumiram do mapa. O motorista de táxi que afirmou ter visto Menglong correndo na rua naquela madrugada deixou o país em circunstâncias suspeitas. Uma funcionária de uma loja de conveniência próxima retirou completamente o depoimento e, no dia seguinte, renunciou ao emprego e não foi mais vista. Um morador local, que relatou ter ouvido gritos vindos de um beco, foi encontrado com a casa vazia, como se tivesse partido às pressas, sem levar documentos, dinheiro, nem mesmo alimentos básicos. A polícia inicialmente tratou os casos como coincidências, mas conforme as ausências se acumulavam, a narrativa de coincidência começou a ruir. Algo maior estava acontecendo. Algo organizado, algo com força o suficiente para calar qualquer pessoa que ousasse afirmar ter visto ou ouvido algo relacionado ao caso Yu Menglong. A atmosfera tornou-se ainda mais pesada quando a família de Menglong começou a receber ameaças veladas. No início, eram apenas telefonemas silenciosos, sempre após a meia-noite. Depois vieram mensagens anônimas, curtas, diretas, carregando um aviso implícito: parem de falar. O episódio mais chocante ocorreu quando o filho mais velho da família percebeu que um carro desconhecido o seguia durante vários dias consecutivos. A polícia, acionada imediatamente, não conseguiu identificar o veículo, que parecia desaparecer sempre que uma viatura se aproximava. O ápice da intimidação foi um envelope deixado na caixa de correio da casa dos familiares, contendo fotos tiradas claramente da porta de entrada, fotos feitas por alguém que esteve, sem dúvida, a poucos metros da casa, observando em silêncio. A mensagem era clara: nós sabemos onde vocês estão, sabemos o que fazem e estamos observando. A família, que lutava para manter viva a memória de Menglong, agora vivia com medo constante, dormindo com luzes acesas e câmeras particulares ativadas 24 horas por dia. Os investigadores começaram a perceber que a magnitude da operação para silenciar este caso estava muito além do esperado. Não se tratava mais de um crime isolado, era uma rede, uma estrutura que não hesitava em mover peças, intimidar,
apagar evidências e controlar narrativas. E justamente quando parecia que a investigação estava prestes a ser completamente paralisada, algo inesperado aconteceu. Uma brecha se abriu, uma prisão que ninguém esperava naquele momento. Song Yiren, um dos nomes que circulava discretamente em documentos sigilosos, acabou capturada numa operação intensa e rápida. Ela havia sido citada em denúncias antigas, sempre como figura secundária, mas era evidente que sabia mais do que deixava transparecer. A prisão de Song Yiren mudou completamente o ritmo da investigação. Nos primeiros interrogatórios, permaneceu em silêncio absoluto, recusando qualquer colaboração. Mas com o avanço das horas e o aumento das pressões psicológicas, seu discurso começou a vacilar. A máscara de frieza se rompeu, e pela primeira vez desde o início do caso, alguém admitiu que o que aconteceu com Yu Menglong não foi resultado de um ato isolado, nem fruto de impulsos momentâneos. Planejado, orquestrado, executado sob comandos diretos vindos de pessoas que não poderiam jamais ser expostas. Segundo suas primeiras declarações, ela não agiu sozinha, não tomou decisões. Apenas cumpriu ordens vindas de um grupo que se comunicava usando nomes codificados e dispositivos criptografados impossíveis de rastrear. A cada palavra de Song Yiren, investigadores sentiam que caminhavam rumo a algo muito maior e muito mais perigoso do que imaginavam. Ela falava de reuniões secretas, documentos escondidos, ameaças diretas e instruções que vinham sempre acompanhadas de um aviso: ninguém pode saber. E, ainda assim, agora alguém sabia. A polícia sabia. A Suprema Corte sabia. A cortina, antes impenetrável, começava a se mover, revelando contornos de uma verdade incômoda e obscura. O que estava prestes a surgir poderia abalar estruturas inteiras. E mesmo sem revelar nomes diretamente, Yiren deixou claro que as próximas horas seriam decisivas. A parte final deste primeiro capítulo termina com a sensação inevitável de que algo terrível está para ser exposto. Não uma simples conspiração, mas uma rede de poder que acreditou poder apagar tudo: imagens, testemunhas, rastros, vozes. Porém, com a captura de Song Yiren e suas primeiras palavras, torna-se evidente que a verdade começou a emergir. O véu que cobria o caso Yu Menglong está se rasgando, centímetro por centímetro, e por trás dele há algo ainda mais sombrio do que qualquer pessoa poderia imaginar. A partir do momento em que as primeiras palavras escaparam dos lábios de Song Yiren, a investigação tomou um rumo totalmente novo. O que antes era um emaranhado de hipóteses fragmentadas começou a adquirir forma, como se peças soltas de um quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar. Os investigadores, que até então caminhavam às cegas, passaram a enxergar contornos de uma estrutura tão organizada e tão intrincada que chegava a desafiar a imaginação. E, paradoxalmente, quanto mais avançavam, maior se tornava a sensação de que estavam tocando em algo proibido, uma verdade que, por anos, fora cuidadosamente protegida por mãos poderosas. Com base nos relatos iniciais de Yiren, uma equipe de analistas se aprofundou na recuperação de dados, vasculhando redes de comunicação que, à primeira vista, pareciam limpas. Mas ao aplicar técnicas avançadas de rastreamento, começaram a surgir indícios de transmissões criptografadas feitas na noite do desaparecimento de Yu Menglong. Mensagens curtas, extremamente precisas, enviadas a partir de dispositivos que não estavam registrados em nenhum banco oficial. Alvos específicos. Comandos rápidos. Fluxo de ordens que desapareciam após poucos segundos, como se tivessem sido programadas para se autodestruir. Tudo aquilo indicava um grupo altamente profissional, com acesso a ferramentas que ultrapassavam qualquer limite do que seria considerado comum em crimes locais. Paralelamente, a Suprema Corte intensificou os esforços da sua divisão de ciberinteligência. O laboratório inteiro foi mobilizado, e ali, entre telas iluminadas e códigos que piscavam sem parar, algo extraordinário aconteceu. Fragmentos minúsculos de dados, antes ignorados como resíduos sem importância, começaram a revelar uma trilha de manipulações. Foi descoberta uma sequência irregular nos metadados,
uma assinatura tecnológica típica de dispositivos fantasma, conhecidos por permitir a invasão e substituição de arquivos sem deixar marcas aparentes. A confirmação caiu como uma bomba. As câmeras não falharam, tampouco foram corrompidas acidentalmente. Alguém as apagou com precisão absoluta. Alguém com acesso à tecnologia usada por grupos clandestinos de alto nível, que operam além das fronteiras e da legislação comum. À medida que os especialistas avançavam, outra revelação chocante emergiu. Rastros financeiros suspeitos surgiram em contas vinculadas indiretamente a empresas de fachada. Grandes quantias de dinheiro foram transferidas poucos dias antes e logo depois da noite do crime. Dinheiro sem origem clara. Passando por criptomoedas, plataformas internacionais e contas que pertenciam a pessoas inexistentes. A análise cruzada dos dados confirmou que essas movimentações estavam relacionadas ao pagamento por serviços especiais, a mesma expressão citada por Irene durante o interrogatório. Esses serviços, segundo ela, incluíam neutralizar testemunhas, manipular provas e controlar a narrativa pública. Enquanto a rede começava a se revelar, a investigação chegou a um ponto crítico: a descoberta de que alguns dos envolvidos não eram apenas criminosos comuns, mas figuras com poder real, poder institucional, político e financeiro. Entre elas, um empresário com forte influência em infraestrutura nacional, um funcionário do sistema judiciário com acesso privilegiado a informações sigilosas e até um nome no setor do entretenimento, amplamente conhecido mas agora profundamente associado às sombras por trás do caso. A revelação dessas identidades, entretanto, ainda permanecia oculta do público. Incriminá-los sem provas definitivas significaria colocar em risco toda a operação. O ator decisivo veio com uma nova rodada de interrogatório de Song Iren. Após horas sob pressão, ela finalmente mencionou o nome mais temido, aquele que os investigadores já suspeitavam existir, mas que ninguém imaginava ouvir de forma tão direta: o fantasma. Segundo Iren, ele era o verdadeiro comandante das ações. Um indivíduo que jamais aparecia fisicamente, que se comunicava apenas por dispositivos criptografados, e cuja presença era sempre anunciada por silêncio absoluto e mensagens curtas. Ela descreveu a figura como alguém capaz de manipular pessoas com facilidade, alguém que financiava operações clandestinas sem deixar rastros e que mantinha controle sobre um pequeno círculo de executores, os mesmos que apagaram as imagens, intimidaram testemunhas e ameaçaram a família de Menglong. Ele está em toda parte e em lugar nenhum, disse ela, antes de desabar em lágrimas, como se finalmente tivesse quebrado um pacto de terror que a aprisionava. Com essa revelação, os investigadores intensificaram a caçada. A Suprema Corte mobilizou unidades especiais. Ordens de prisão começaram a ser preparadas. Agentes infiltrados iniciaram uma operação silenciosa para rastrear todos os envolvidos. Sedes de empresas começaram a ser monitoradas discretamente, comunicações telefônicas foram interceptadas e dezenas de agentes trabalharam sem descanso, analisando cada ligação, cada transação, cada movimento suspeito. O clima dentro dos bastidores era de urgência máxima. A rede que outrora parecia intocável agora tremia diante da proximidade da verdade. A mídia, percebendo a movimentação atípica das autoridades, começou a especular. Rumores se espalharam rapidamente, e a pressão pública aumentou. A Suprema Corte, ciente da tensão nacional, divulgou uma breve nota afirmando que a investigação estava em sua fase mais avançada e que medidas concretas seriam tomadas em caráter imediato. Foi a primeira vez, desde o início do caso, que o órgão reconheceu oficialmente a existência de interferências externas e manipulações deliberadas. E embora não tenha revelado nomes, a mensagem bastou para incendiar ainda mais o debate público. Enquanto isso, dentro da sala de crise montada no interior da corte, os investigadores finalmente alcançaram o ponto que esperavam: a confirmação de uma triangulação que ligava diretamente as transações suspeitas ao círculo operacional de O Fantasma. Era o fio que faltava, o elo que transformava a suspeita em evidência. A partir desse momento, não havia mais como ignorar a verdade.
A rede sombria estava sendo exposta, peça por peça. Apesar disso, o perigo aumentava proporcionalmente. Um dos investigadores recebeu telefonemas ameaçadores. Outro percebeu que estava sendo seguido ao deixar o prédio da corte. Relatórios internos indicavam risco de sabotagem. Mas, desta vez, diferentemente de meses atrás, ninguém recuou. A verdade estava perto demais. E havia algo mais. A consciência de que a captura de Irene havia abalado profundamente a organização, tornando-a vulnerável e menos coordenada. A oportunidade era única. No fim da noite, após uma análise que durou mais de 6 horas, a Suprema Corte autorizou as primeiras ações de campo. Uma força-tarefa foi mobilizada e distribuída em diferentes pontos estratégicos da cidade, enquanto agentes especializados iniciavam a neutralização de comunicações clandestinas. Era o início da ofensiva final, realizada em silêncio absoluto, sem que a imprensa ou a população tivessem ciência. E enquanto essa operação ganhava forma, Song Yiren, agora sob proteção especial, preparava-se para fornecer um depoimento completo, prometendo revelar os nomes finais, aqueles que ainda permaneciam ocultos por trás das máscaras e dos códigos. A sensação, dentro e fora dos bastidores, era de que algo monumental estava prestes a acontecer. Não apenas uma prisão isolada, mas uma queda em cadeia. A desintegração de uma teia que, por anos, operou nas sombras acreditando ser intocável. E, pela primeira vez, havia luz suficiente para iluminar tudo. Quando os nomes forem revelados, e será inevitável, o impacto será devastador. Empresas ruirão, carreiras acabarão, alianças políticas se desfazerão, e a sociedade perceberá que o caso Yu Menglong foi apenas a ponta visível de um iceberg muito mais profundo. No entanto, a verdade agora é irreversível. Tina está sendo rasgada por todos os lados, e o que emerge por trás dela é um retrato obscuro, perturbador, mas finalmente exposto. A operação avança em ritmo acelerado, e a cada hora que passa, o cerco se fecha ainda mais. Não há como voltar atrás. A verdade, enfim, está prestes a romper todas as sombras, e quando isso acontecer, ninguém será poupado pelo